Irmãos, irei deixar gravado aqui uma obra que Deus fez na vida do nosso irmão Osni, ancião de Uberlândia, Minas Gerais, no ano de 1989. Estarei narrando esse testemunho com as mesmas palavras que o servo de Deus contou, sem tirar e sem acrescentar, para que assim aqueles que ouvirem possam entender o quanto este servo sofreu. E com apenas 14 minutos de voo, não conseguindo o avião ascender acima da montanha, lugar mais baixo, nós batemos a uma velocidade aproximada de 200 km por hora. No avião estava eu, comandante Floriano, sua esposa e seu filho de 4 anos chamado Mateus. Estava também meu filho, uma moça chamada Maria e um rapaz que trabalhava na nossa equipe. Estou lembrando que houve uma primeira explosão no ar. O avião rodou à sua frente e caiu de bico no chão, no meio das pedras das árvores, no topo daquela montanha, a cerca de 2.100 metros. Houve uma segunda explosão. O avião ficou de dorso e nesse momento passava a mão nos bancos aflito. Pedi a Deus que nos guardasse ali. Estava já queimando, sem enxergar direito. Não ouvia a voz de ninguém. Somente o barulho das explosões e do fogo. Consegui sair do avião, passando a mão esquerda no vidro. Saí a cerca de 3 metros dali e escutei os gritos desesperados da Maria Helena, esposa do piloto, que dizia: "Seu Osni, salve o meu filho." Consegui me levantar com a força que Deus me dava ali. Entrei no fogo, peguei aquela criança da mão da mulher, tirei para fora daquele grande fogo. Voltei novamente, ajudei aquela mulher a sair. Estava desesperado, gritando pelo meu filho, quando vi o piloto Floriano tentando sair pela parte da frente do avião. Fui até lá para ajudar ele a sair daquela posição, quando do meio do fogo ouvi a voz do meu filho dizendo: "Pai, estou aqui." Ele estava saindo daquela chama maior tentando ficar de pé. Eu fui até ele, mas fiquei muito triste e muito surpreso, porque seus braços estavam todos queimados, com queimaduras de 3º grau. Não havia pele mais nos seus braços, no seu braço esquerdo, na parte de trás, no antebraço. Havia buracos enormes aparecendo aquela parte branca do osso. Seu rosto estava queimado, machucado, as pernas sangrando muito, não havia cabelos na cabeça. E eu clamei muito a Deus e perguntei a meu filho, pelo Roberto e pela Maria e seus companheiros do avião. Ele me disse: "Pai, o Roberto está morto." E eu vi pelo lado direito que uma grande árvore havia entrado por aquele lado do avião, que estava arrebentado, e havia entrado em sua barriga e havia cortado toda a barriga dele. Ele estava queimando ali naquela posição e já estava morto. Foi então que eu vi a moça Maria saindo por aquele lugar que eu havia saído, mas ela estava queimada da cintura para cima. Ela tinha uma blusa de nylon e aquilo pegou fogo. Ela não tinha mais cabelo, parte da boca estava como derretida, as orelhas, os olhos, a cintura, todo o seu busto, os braços, tudo em carne viva. E ela dizia que não podia respirar. E nós animávamos ela para que ela pudesse respirar, mas acredito que o calor já havia feito contração no seu pulmão. Nós deitamos ela ali, naquela hora. Eu senti da parte de Deus uma força muito grande, porque sem olhar direito para o meu filho, sem olhar direito para aquela moça e nem para aqueles demais companheiros ali, eu disse que iria procurar socorro e não sabia para que lado eu ia. Não sabia se eu estava no lado do Brasil ou do lado da Venezuela. Eu não tinha certeza de nada, nem quantos quilômetros eu teria que andar, porque de Boa Vista até aquele local são cerca de 870 quilômetros por sobre montanhas, matos e rios, e não existe nenhuma cidade, nenhuma alternativa para descer e nenhum campo. Assim eu peguei o pequeno Mateus no colo e já senti ali a presença de Deus, porque o pequeno Mateus não tinha queimadura nenhuma, nem em seu cabelo, nem em seu rosto, nem em seus bracinhos, nada quebrado. Ele estava perfeito, apenas muito assustado, quase sem fala.
Então, pegando Mateus no colo, eu disse que iria procurar socorro. E sua mãe, a Maria Helena, e o piloto, seu pai Floriano, estavam descalços, queimados, machucados, mas sentiram um desejo de ir comigo. Não houve despedida do meu filho, nem da Maria e nem de ninguém ali. Eu apenas me dirigi para o lado da montanha e comecei a andar no meio da mata, sem enxergar direito, carregando a criança e ajudando o Floriano e a esposa a andar um pouco. Andamos uns 800 metros e eles não tiveram forças de caminhar, mas eu também não estava com forças para ajudá-los, mas enfim achamos uma pequena água, tomamos um pouco de água e a sede era muita. E escutei um barulho grande de um rio, de uma cachoeira, e o Senhor já me dava força de seguir para aquele lado. Quando chegamos mais perto, era um rio, a largura mais ou menos de 1,5 rua, um rio muito bonito, cascalhado, cheio de areia, com pedras d'água, pequenas e grandes tombos d'água de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros. Mas o barranco que ladeava o rio era muito alto, mais de 15 ou 16 metros de altura para descer ali. Nós descemos escorregando o corpo e eu ia ajudando um pouco eles. Quando chegamos embaixo, tomamos mais água e eles ficaram sobre umas pedras maiores e não tinham mais força para caminhar, estavam sangrando bastante. Eu também não tinha mais força de carregar a criança e nem ajudá-los. E eu olhei para aquele rio, uma coisa tocou muito forte em meu coração, porque eu senti do Senhor uma força, que não é minha, mas uma força que dizia para eu caminhar por meio daqueles rios nas partes mais rasas, de pedra em pedra. E eu disse para eles que eu ia buscar socorro. Eu não olhei no rosto de nenhum deles. Também não podia enxergar direito. Ouvi a voz da mulher que disse: "Seu Osni, volte logo, pelo amor de Deus." E assim, com a perna direita machucada, com o braço também muito inflamado, já muito inchado, muito cheio de bolhas, sem enxergar direito, com o rosto abatido, sangrando um pouco, eu comecei aquela caminhada porque senti alguém, senti uma força que me dizia que era para aquele lado. Caminhei naquela hora, que eram 2 horas da tarde, do dia 3 de março de 1989. Eu caminhei caindo, levantando, caindo naqueles rebolhos d'água, nadando e rodando em cima de mim. Muitas abelhas já estavam chegando no meu corpo por causa dos ferimentos, mas caminhei daquela forma que pude e sempre pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me guarda. Quando chegou a noite, uma noite tão terrível, porque a noite física, quando tudo está escuro na nossa frente, é muito grande a nossa apreensão, o nosso pavor, mas ali eu não tinha outro recurso. Então chegou a noite, eu fiquei tentando subir no barranco, mas eu não conseguia, porque era muito alto. Me sentei em uma pedra próximo do barranco, no meio daquele rio, na beirada do rio, e me encostei em uma pedra maior, e ali escureceu muito, e eu, agarrado com os 3 dedos da mão direita naquela pedra, eu pedia: Senhor, me guarda, Senhor, me ampara, Senhor, me socorre, porque eu estou só no mundo, e aqui é só o Senhor para me dar socorro. E naquela hora começou a ventar muito forte, relampear, e começou a chover muito, e eu escutava o barulho da chuva caindo na pedra, e sentia a água chegando até nos meus pés, na minha canela, no meu joelho, e senti também que a água chegou na minha cintura. Naquele momento eu não tinha mais força para segurar naquela pedra. Fiquei com muito pavor, mas pedi muito a Deus: Senhor, me ampara, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. E assim foi que o Senhor me sustentou naquela pedra, porque Ele tem mostrado que Ele é rocha forte na nossa vida. Quando amanheceu o dia, eu notei que só aquela ponta de pedra estava fora d'água, que era o que eu segurava. Da minha cintura para baixo, tudo estava cheio de água, naquela beirada e também no meio do rio. As abelhas já estavam voltando em grande quantidade, e eu senti muito medo quando a água baixou
abaixo do meu joelho, levantei, mas o meu corpo estava todo forrado de abelha. O rosto, o cabelo, o braço, as costas, feridas, as pernas. E ali eu fiquei com muito medo que elas pudessem me atacar e que pudessem me matar, porque eu já havia ouvido falar que as abelhas começam a atacar o homem, um animal, e podem até quando haver uma morte. Mas o Senhor regula o nosso espírito. O Senhor tem um grande amor por nós. Quando Ele percebe que a nossa fraqueza é muito grande, então Ele nos mostra por que e como nos ajuda. Aquelas varejeiras, aquelas moscas verdes e grandes, vinham 2, 3, rodavam em volta do meu corpo. Procuravam um lugar para sentar no meu ferimento, para deixar a sua larva, que fatalmente dentro de 2 ou 3 horas já seriam aqueles vermes que começariam a comer a carne e entrar pelo meu corpo. Mas o Senhor não permitiu. As abelhas foram as minhas companheiras. Elas fizeram um escudo no meu corpo e, irmãos, eu comecei a nadar com aquelas abelhas e comecei a caminhar de novo, caindo naqueles rebolhos, e aquelas abelhas não me largavam em um só momento, em grande quantidade, mas eu não sofri nenhuma picada delas, nenhuma sequer, pequena que fosse. Assim eu compreendi, e o Senhor me mostrou que aquelas abelhas eram uma benção de Deus, porque Deus dá ordem e tudo obedece. E foi neste momento, irmãos, que eu tive de me sentar, mas continuarei a relatar aos irmãos o que me aconteceu. Eu continuei a andar naquela terça-feira, era o segundo dia. Minha situação física era muito difícil, não enxergava quase nada. Quantas vezes ia dar um passo em uma pedra e não era pedra, era pau por sobre a água, e eu caía naquela profundidade. Voltava nadando, as abelhas voltavam. Quantas vezes caí, quantas vezes levantei, quantas vezes senti vertigem, quantas vezes senti falta de ar. Só Deus sabe de como eu caminhei também. Às vezes eu penso, irmãos, que muitas das vezes não era eu realmente que dava aquele passo. Mesmo tropeçando aqui, ali, tenho certeza que a distância que eu andei, o Senhor me carregou com muitas das vezes sem eu perceber. Quando chegou terça-feira à noite, eu já não aguentava mais, estava muito cansado, estava deprimido, sentia muito tremor, já havia muita inflamação e já estava escurecendo naquela terça-feira. A noite chegou muito escura, não havia chuva, e eu fiquei perto de umas pedras na beira do rio, e havia até uma cobertura, mas eu não senti paz ali. Eu voltei para o rio e senti que já estava enchendo, porque já devia estar chovendo na cabeceira. Então eu fiz um esforço, subi cerca de 2 metros daquele barranco. Eu consegui ficar enganchado naquelas árvores para que eu não caísse de volta no rio. Consequentemente, à noite não sabia se a água poderia me levar. Eu olhei, vi a pedra na esquerda, havia mais uma em cima algumas pedras. Havia aqueles carreadores, aqueles viveiros de anta, que são profundos, que eu conheço, mas olhando assim à direita, mesmo enxergando pouco, eu vi uma grande árvore e eu fui até ela. Ela ficava a 2,5 metros, mais ou menos, do barranco, subindo o barranco daquele rio, e havia 2 raízes, uma na esquerda, a outra na direita, e aquela terra que descia do meio daquelas pedras, daquelas matas, daquelas árvores, fez ali uma base junto àquelas 2 raízes, e eu encostei as minhas costas naquela árvore e me sentei. E quando me sentei, senti aquele cheiro forte, cheiro de urina de animal. Eu senti que o chão estava quente, eu senti que o capim estava amassadinho, e percebi ali que um grande animal devia estar aquela tarde toda deitado ali, perto do rio. Com certeza uma grande onça, porque elas costumam ficar ali à espreita dos animais que vêm beber água no rio. À noite elas costumam andar bastante, mas, irmãos, o Senhor regulou nosso espírito. Eu não tive medo, porque o Senhor não deixava que eu ficasse com medo. E eu fiquei ali e comecei a orar novamente ao Senhor.
e pedindo a Ele que me guardasse mais aquela noite, pedindo a Ele que me guardasse, que guardasse meu filho, que não sabia como ele estava, mas eu tinha visto ele todo machucado, sangrando. Pedi a Ele que guardasse aquela moça que estava morrendo, pedi que guardasse o Floriano, sua esposa, e aquela criança de 4 anos, que eu havia deixado lá em cima, próximo da cabeceira do rio. Irmãos, eu pedi ao Senhor também que me guardasse muito, porque já estava ficando sem forças. Eu sentia vertigem, eu tinha medo de desmaiar e não ver mais nada. Tinha medo também daquela noite muito escura. Não sabia onde eu estava, senti que a solidão era muito grande. Foi nesse momento que o Senhor me visitou muito. Foi uma noite bonita da minha vida, porque não sei a que hora da madrugada que comecei a sentir um calor muito grande nos pés, e aquele calor foi sumindo, foi tomando conta do meu corpo. Não era o calor do fogo do avião, era um calor gostoso, como alguém que chega com um cobertor e coloca este cobertor em nós quando somos pequenos. É uma coisa gostosa, nós sentimos um abraço diferente, um abraço de pai, e o que eu estava sentindo naquele momento era isso, era alguém me confortando muito. Eu senti que a solidão foi embora, eu senti que havia alguém do meu lado. Eu não vi, mas senti que o anjo do Senhor estava ao meu lado, e senti um grande abraço do Senhor. Estava tudo tão gostoso, e eu senti a minha cabeça leve, as minhas dores foram embora, e eu não sentia dor nenhuma mais. E eu agradeci muito a Deus, mas eu pensei que estava morrendo, e eu senti que estava me faltando a força, e eu estava sumindo. Então naquela hora eu clamei muito a Deus para que Ele tivesse misericórdia de mim. Nessa hora que eu clamava, eu comecei a escutar a voz do meu lado direito, porque eu virava para a direita e eu sentia mais calor, e aquela voz foi falando comigo, e eu procurava entender, e quando passaram alguns momentos, aquela voz foi bem clara no meu ouvido, que disse: dorme em paz, que está guardado. Dorme em paz, que você está guardado. Nessa hora então, eu agradeci muito a Deus. E eu dormi, acordei 3 vezes naquela madrugada, ouvindo aquela voz falando comigo. Eu conversei muitas coisas que não me lembro, só de algumas palavras que me lembro, que eu pedi em um determinado momento para puxar a minha perna, que estava doendo muito. Eu havia acordado com o corpo e a perna esquerda um pouco gelada, e aquela voz me disse: pode puxar a perna. E eu puxei a perna e senti logo um calor e consegui dormir de novo. Quando amanheceu o dia, clareou tudo, eu acordei e não queria sair daquele lugar, porque aquele lugar era muito gostoso. Realmente eu nunca passei uma noite tão gostosa e tão bem guardado como naquela distância e naquela mata. Foram as orações dos santos que são erguidas nas congregações de segunda a domingo, que pede pelos irmãos de ministério que estão em viagem, pede pelos servos de Deus que também estão em aflição. Eu tenho certeza que a oração dos santos me alcançou naquela noite, embora a minha fé é muito pequena, e a minha oração é muito pequena para chegar ao trono de Deus, mas com sua mão poderosa Ele me alcançou com sua mão e me abraçou naquela noite, e colocou um anjo do meu lado, um anjo que eu sentia e que tem me acompanhado na minha vida. Foi preciso uma noite muito escura e de sofrimento muito grande para que realmente eu enxergasse o Senhor, para que eu o sentisse na minha vida e que eu sentisse aquela segurança do anjo consolador que chega até nós na hora da aflição. Havia amanhecido o 3º dia e era quarta-feira. As abelhas chegaram em grande quantidade, já tinham tomado meu corpo, já tinham até tomado parte daquela árvore, e eu senti desejo de levantar e caminhar, e essa ordem que o Senhor havia me dado. Eu me levantei, eu tinha íngua na perna, eu não podia dar um passo, então escorreguei até o rio. Tomei água, olhei para a frente do rio, enxergava muito pouco, mas sentia ainda o desejo, aquele desejo que me acompanhava
há 2 dias de continuar caminhando, procurando socorro. Assim, irmãos, eu continuei caminhando naquela manhã com uma íngua muito forte em minha perna e muito debilitado fisicamente. Já não comia 3 dias, estava muito fraco e eu mal podia dar um passo. Então caí muitas das vezes, tanto ali entre as pedras daquele rio, como também em tombos d'água, como também tentando às vezes subir no barranco para dar a volta naqueles tombos mais altos d'água. Eram pequenas cachoeiras, havia lugares muito difíceis de passar. Uma das vezes eu tive que agarrar um galho de árvore para passar de uma pedra a outra, porque pelo rio havia um tombo d'água de mais de 4 metros. Nesta hora eu conseguia só pegar com a mão direita, porque a mão esquerda estava muito inflamada e muito cheia de bolhas, mas eu não consegui me sustentar só com a mão direita, e com a esquerda tive que me agarrar também, e aquelas bolhas arrebentaram e queimaram muito meu braço, e eu senti muita dor, quase desmaiei de dor. Mas, irmãos, não me é dado de falar em testemunho esses pedaços daquelas andanças, porque com pouco entendimento que temos, mas a prudência nos diz para evitar de falar essas coisas, para que as criaturas que ainda não servem a Deus, que porventura esteja congregando conosco, pense que nós estamos fazendo sensacionalismo. Mas Deus sabe que tudo que o Senhor nos dá a força de contar em testemunho é conferido por Ele, e é o Espírito Santo que nos anima e conforta para relembrarmos estes momentos difíceis e contá-los aos nossos irmãos. Eu caminhei naquela quarta-feira, o 3º dia, com dificuldade muito grande. Se fosse relatar tudo, ficaria muito tempo, mas já estava chegando novamente a tarde e a minha vista estava muito ruim. Eu não conseguia mais distinguir as pedras das madeiras, não conseguia olhar mais a profundidade das águas, e muitas das vezes caí naqueles buracos do rio sem saber que profundidade. A aflição era grande, e eu nadava até as pedras e me agarrava com o braço direito e ficava momentos ali descansando até recuperar as forças. Consegui subir na pedra, consegui novamente dar aqueles passos, mas uma coisa o Senhor me mostrou, é que a fé, a esperança e a coragem andam juntas, e que o Senhor permite muitas das vezes que uma prova dessas, a prova física e uma prova também espiritual, em que fiquemos debilitados, sem poder caminhar, sem andar, machucados, queimados, sem enxergar quase, mas Ele não permite que a força de buscar a Ele em oração, de clamar a Ele e pedir a sua misericórdia, Ele não permite que essa força vá embora. Essa força aumenta cada vez mais, aumenta muito, e a nossa fé é renovada passo a passo. Enquanto eu dobrava o joelho e pedia em oração ao Senhor, eu me sentia também caminhando de joelhos dobrados nessa fé, não fazendo penitência como aqueles que ainda não servem a Deus fazem, mas caminhando por fé, de joelhos dobrados em oração, pedindo ao Senhor que dessa forma me desse força e que me salvasse daquela aflição. Eram 4:30 da tarde e eu já não conseguia dar um passo, mas eu já não conseguia enxergar mais nada, já me faltava muitas das vezes o fôlego e já as vertigens era mais constante. E eu já estava a ponto de desmaiar, e eu sentia isso. Então, naquela hora que eu estava começando a cair no sono, eu sabia que mais uma noite ia chegar. Eu dobrei novamente o meu joelho ali, no meio daquele rio havia uma areia, havia umas ramagens, então dobrei o joelho e olhei para o céu, e entre aquelas árvores que fechavam lá em cima, ainda vi que estava um pouco claro, e eu pedi muito ao Senhor e agradeci muito pela minha vida. Como estava já há 22 anos nessa graça, agradeci pela minha família, pela minha esposa e pelos meus filhos. Agradeci por esta grande família do Senhor, que muito nos tem animado, que muito nos tem ensinado, que só o amor conforta e que só o amor dá força.
e que este grande amor que nós temos nesta grande família do Senhor é o amor que nós compreendemos, porque Ele vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pedi muito, foi uma oração muito longa, porque eu agradeci muito a Deus, e quando eu estava agradecendo cada vez mais, e pedindo também pelo meu filho, por aquela moça, por aquele casal, por aquela criança, e pedindo pela minha esposa que estava em Uberlândia, e pelo meu filho mais novo, que o Senhor levasse conforto a eles. Quando eu estava pedindo isso, o Senhor me mostrou que eu voltaria ainda para agradecer a Ele diante do seu povo e para contar a toda criatura que quisesse ouvir o testemunho, esse testemunho do amor de Deus. Irmãos, eu pedi muito ao Senhor, falei: Senhor, se for da sua vontade que eu volte um dia, eu ainda tenha vida e força para me levantar diante do teu povo, me mostra um caminho, me mostra um trilhozinho no meio da mata, mesmo que seja pequeno, mas que eu possa dar alguns passos, possa caminhar ali. Se eu não tiver mais força para caminhar, se eu cair e se acabar de vez a luz do céu, e se a minha alma for recolhida, Senhor, que alguém possa me encontrar ali e tenha certeza que o Senhor me encaminhou nesses 3 dias para um caminho certo, porque eu sentia isso, pedi muito ao Senhor. Quando eu me levantei, já não consegui enxergar mais muita coisa, e eu percebi que aquele rio entrava para a esquerda, e pela primeira vez senti desejo de ir para o barranco e subir, tentar subir naquele barranco um pouco e andar um pouco no meio da mata, o que eu não havia feito ainda. E eu fui para aquele barranco, a dificuldade era grande, mas eu consegui subir cerca de 2 metros e pouco, mais ou menos de 2 a 3 metros. Eu notei que estava muito baixo, havia um capim muito alto ali naquela margem, havia muito cipó, e eu tive dificuldade para atravessar um pouco aquele cipó. Mas, irmãos, eu não andei mais de 15 ou 20 passos. Quando eu passei do lado de lá daquele monte de cipó, ali caindo daquelas árvores, eu encontrei aquele trilho que eu pedi ao Senhor lá em oração, há poucos segundos ajoelhado naquele rio. Encontrei aquele caminho limpo, grande, cortado a facão, e eu não pude enxergar direito, mas eu passava a mão e eu vi aqueles tocos de capins que já haviam sido cortados a facão. E eu agradeci muito a Deus, e eu percebi que aquele rio, aquele caminho vinha do meio da montanha, descia, fazia uma pequena curva na margem daquele rio e voltava para a montanha. E eu percebi então que o Senhor me mostrou naquele momento, naquela hora, que o Senhor não tarda e nem falha. Dele é a hora, dele é o relógio. Ele chega certo na hora certa. E o Senhor me mostrou aquele trilhozinho, o único que eu podia encontrar. Se eu tivesse continuado a descer o rio, quem sabe eu estaria morto e meus ossos estariam por lá. Se eu tivesse tentando subir aquele barranco antes, também provavelmente eu teria me perdido. Mas eu pedi muito a Deus, em oração, pedi um trilho, e o Senhor me deu força de subir o barranco e fui encontrar aquele trilho no único lugar que poderia encontrar. Irmãos, e o Senhor, além de me mostrar aquele trilho naquele lugar, Ele marcou para mim um encontro ali, porque eu estava encostado em uma pedra também próximo daquele trilho, porque não tinha mais força para caminhar, e eu escutei um barulho forte no meio do mato, barulho de mato quebrando. Pensei que poderia ser novamente uma onça, mas quando eu olhei para cima daquele trilho e subi a montanha, eu vi descendo uma figura de longe, eu vi um corpo vermelho de homem. Notei que era um pequeno índio, e reconheci ele. Ele se chama Tito, pois eu já o conheci através de minhas missões nas tribos Yanomamis. Então eu gritei no dialeto dele, e gritei muito alegre, e eu falei: Charane, Charane, Tuderri Tito, Charane, Charane, Tuderri Tito.
e eu queria dizer que estava alegre em vê-lo, que era bom o que eu estava vendo. E ele escutou aqueles gritos na língua dele, e ele desceu correndo, chorando muito, e me reconheceu. E ele gritava, Tuxaua, Tuxaua, Charane. E ele veio até mim correndo e me abraçou muito. E senti ali também um abraço do Senhor, porque senti que o Senhor já estava me dando a salvação ali, estava me dando esta libertação desta prova grande. E ele apontava lá para cima do trilho, apontava à frente e dizia muita coisa que eu não entendia. E quando eu olhei, eu percebi que estava descendo um homem chamado João, e ele também nos viu e desceu correndo, chorando. Ele me abraçou muito e dizia, seu Osni, pensamos que o senhor estava morto. Eu falei, não, João, eu nunca tive tão vivo na minha vida como agora. E assim que perguntei a ele, vocês encontraram o avião? E ele falou, seu Osni, nós soubemos do acidente só na terça-feira, mas segunda-feira e terça-feira choveu muito. Nós não podemos vir na terça à tarde. Viemos hoje de manhã, que é quarta-feira. Descemos em 4 homens e os índios já estavam começando a fazer uma busca, uma procura nestas montanhas todas. Muitos Yanomamis, e hoje, quarta-feira, às 11h30 da manhã, aproximadamente, nós encontramos o que restou do avião. Queimou tudo. Encontramos o corpo do Roberto queimado dentro do avião. Encontramos o corpo da Maria, estava morta fora do avião. Não vimos mais ninguém. Do jeito que estava tudo arrebentado, nós pensamos que vocês todos estavam arrebentados em pedaços pela mata. E começamos a procurar, e foi o Tito, também esse índiozinho Yanomami, que escutou alguns gritos, que foi até onde havia o grito. Chegando lá, encontrou o seu filho, o Wagner, e ele estava encostado em uma árvore com 2 braços levantados, porque ainda estava muito ruim, estava muito inchado, os seus braços estavam com gangrena e as pedras e as pernas dele estavam duras. Ele relatou que tinha ficado ao lado daquela moça na segunda-feira, às 2h da tarde, na hora do acidente, que havia ficado ali e que a moça estava muito ruim. Conversou algumas palavras com ele e que ela desmaiou 2 vezes. Na terceira vez que ela desmaiou, ela não voltou mais. Ela morreu e ele ficou meio desesperado. E ele saiu em busca de água, pensando que ela podia estar desacordada. Ele não conseguia andar. Ele tentava ficar em pé e caía, mas ele conseguiu se arrastar uns 200 metros. Depois não conseguiu mais. Começou a chover muito, que era segunda-feira, à tardinha. Então ele se encostou naquela árvore, passou aquela noite lá de segunda para terça-feira. Depois daquela chuva, e passou o dia de terça-feira também sem poder sair, porque as suas pernas estavam endurecidas. Passou a terça-feira para a quarta, outra noite, e só na quarta-feira, dia de hoje, que nós encontramos ele. Ele está numa rede, estamos fazendo uma limpeza, e eu vou descendo lá para a aldeia, onde tem um radiozinho fonia que nós trouxemos para pedir um helicóptero que venha buscar ele, porque daqui, de onde o senhor está, até o avião são 43 quilômetros. Então eu compreendi, irmãos, que o Senhor me havia carregado em seus braços 43 quilômetros naqueles 3 dias. Eu ainda andei com a ajuda deles mais 8 quilômetros até chegar à aldeia. Chegando na aldeia, eu reuni aqueles índios e havia lá também uma enfermeira, uma médica que eles haviam trazido. Eu falei para aqueles índios, apontando o rio, que eu havia deixado o Floriano e a sua esposa e a esposa dele e a criança lá em cima, próximo à cabeceira do rio, e que eles deveriam procurar eles ainda naquela noite de quarta-feira para quinta, porque que eles levassem a espingarda e dessem tiros no meio do rio, para que o Floriano e sua esposa pudessem escutar e pudessem se animar.
E eles fizeram isso. E só no outro dia, na quinta-feira, mais ou menos 9 horas da manhã, encontraram o piloto Floriano, a sua esposa e a criança e o pequeno Mateus. Encontraram com vida, mas muito machucados, sangrando muito ainda e muito fracos. Eles não conseguiam andar. Então os índios Yanomamis colocaram eles na rede e trouxeram naquela distância até na aldeia carregados em rede. Só o meu filho ainda ficou naquela quinta-feira e ainda dormiu de quinta para a sexta-feira lá no meio da mata. Quando foi na sexta-feira, o Senhor preparou um helicóptero particular, não sabia de quem era, para vir buscá-lo. No meio do caminho deu uma pane no helicóptero. O helicóptero caiu no rio. Não houve morte, mas o helicóptero quebrou muito. O Senhor preparou um outro helicóptero, e este helicóptero, mesmo sabendo do acidente, veio em socorro do meu filho e retirou o meu filho na sexta-feira às 2h30 da tarde daquele local. E tirou também o corpo da Maria e do Roberto, e assim eles foram transportados até aquela pista de pouso, que é a única que tem naquela região. E dali fomos transportados para Boa Vista. Lá ficamos em uma clínica. A minha esposa estava em Uberlândia e ficou sabendo do acidente na quinta-feira de manhã, e o Senhor deu força a ela para congregar ainda aqui em Uberlândia, no Jaraguá. E levantando, ela agradeceu a Deus, pedindo a Ele que desse força para enfrentar aquilo que teria que vir. Pediu oração da Irmandade, mas disse à Irmandade que sentia da parte de Deus, da parte do Senhor, que uma grande obra seria feita na nossa família. E ela pegou o avião na sexta-feira às 11 horas da manhã em Uberlândia, chegou em Manaus às 11 horas da noite e ainda foi até Boa Vista. Chegando em Boa Vista, Roraima, aproximadamente à 00:30. Foi para a clínica onde nós estávamos internados na UTI. Não havia possibilidades de entrar pessoas no quarto, somente com aquelas vestimentas próprias, e eu não estava enxergando direito. Já havia voltado da cirurgia, já estava mais anestesiado, mas o meu filho ainda estava anestesiado, porque a sua cirurgia, eu não estava mais anestesiado, mas o meu filho ainda estava anestesiado, porque a sua cirurgia foi muito longa. E quando a porta abriu, que entrou a minha esposa, o meu filho, e viu meu filho vestidos com aquela roupa, compreendi que era eles, e eu quis chorar. Nisto minha esposa falou: não chore não, porque hoje é alegria. E ela me confortou muito. Ela não podia colocar a mão em mim, não tinha lugar para colocar a mão. A gente estava muito feio, muito queimado, muito machucado, mas ela ainda conseguiu chegar bem perto de mim. Depois de uns momentos na distância daquelas matas, naquele trabalho, fazendo a vontade de Deus, o médico chegou e conversou com a minha esposa em particular e disse que não poderia falar comigo e nem com meu filho, mas que ela se preparasse, que eu estava resistindo bem e que ele não compreendia como eu havia conseguido andar tanto naquele estado. Mas o meu filho, um dos braços dele, o braço esquerdo, estava muito gangrenado, que ele tinha feito um grande curativo, uma grande cirurgia, mas que teria que esperar 3 dias o efeito daquela cirurgia, e se não voltasse a irrigação dos vasos naquele braço, ele teria que cortar o braço. Minha esposa sentiu da parte do Senhor de dizer para aquele médico: olha, doutor, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos ao médico dos médicos, onde o Senhor colocou a sua mão ao passar aquela pomada para fazer aquele curativo e aquela cirurgia. O Senhor nosso Deus também passou a mão dele. Eu tenho fé e tenho certeza que ele completa a sua obra. Não vai ser preciso cortar o braço do Wagner.
E aquele médico disse para minha esposa, minha senhora, chamando ela, inclusive de mãezinha: basta esta fé para mim, que eu preciso muito dela. Minha esposa esteve aqueles 3 dias orando, de dia e de noite. Quando foi no dia de tirar aqueles curativos, ela estava dormindo em um colchão ali do nosso lado, porque ela tomava muito conta de mim e do meu filho. E o médico chegou e eu estava acordado, e ele disse: eu vim fazer o curativo, vou fazer no Wagner. E meu filho temia muito as dores que iria sentir. Eu disse: doutor, pode fazer? Ele disse: não, eu só faço se a mãezinha estiver aqui do meu lado, acordada. E eu disse a ele: doutor, ela está muito cansada. E ele disse: mas eu só faço com ela. E acordou a minha esposa, começaram a fazer o curativo no braço e das pernas. Formou uma roda de sangue embaixo da cama dele. Eles tentaram colocar ele um pouco de pé para fazer o curativo. Eu pedi para sair do quarto. Minha esposa segurava a cabeça dele e o médico foi enxugando aquele sangue que caía e foi tirando aqueles pedaços de carne podre que caía. De repente o médico exclamou e deu um grito muito alto e disse: olha, mãezinha, eu não estou entendendo isto. Venha ver, já está formando carne no braço dele. Eu não vou precisar cortar este braço. Eu não compreendo isso, mas é um grande milagre que em 3 dias já esteja formando tanta carne neste braço. E ele trouxe muita gente para ver aquilo, e ele pediu para o meu filho que suportasse mais aquela dor, mas que ele tinha que trazer um fotógrafo para fazer aquelas fotografias do braço dele. E veio o fotógrafo e tirou muitas fotos daquele braço, com aqueles flashes, com aquelas luzes, e o médico ficou alegre com aquilo e disse para minha esposa que estava acreditando no que estava vendo, mas que ele tinha que mostrar aquilo e provar aquilo para os outros, porque não iriam acreditar. Assim foram cerca de 18 curativos que foram feitos no meu filho. E quando a gente já estava restabelecendo, a minha esposa chegou para o Dr. Helder e falou: doutor, aquelas fotos que o senhor tirou do braço do Wagner, eu gostaria de ter pelo menos umas 2 fotos. Ele falou: mãezinha, eu não sei explicar também, aquele fotógrafo é muito bom e foi muito caprichado as fotos, mas acontece que tudo queimou, não saiu nenhuma foto daquelas, não saiu nada, mas nós compreendemos que aquilo era a vontade de Deus, era para que aquilo não servisse para a vanglória do médico e de nenhum homem. Nós sabemos que aquilo foi para a glória de Deus. Nós contamos isto, mas isso tem que ser aceito pela fé e não para que nenhum homem seja glorificado. Assim o Senhor completou esta obra. Nós ficamos ali mais alguns dias, e quando o meu filho recebeu alta, e eu também, ele veio para São Paulo completar o tratamento. A minha esposa veio para Rondônia, Porto Velho, onde nós moramos 20 anos. Quando sentimos o desejo de rever alguns irmãos, eu ainda fiquei em Boa Vista e senti da parte de Deus em voltar àquela aldeia. Peguei um aviãozinho menor do que aquele ainda, não com coragem, mas com fé em Deus. Coloquei ali algumas redes, cerca de 70 redes, e voei novamente a 3 horas no meio daquelas montanhas até descer naquele campo. Levei aquelas redes para aqueles índios, atravessei aquele campinho, dobrei meu joelho lá no pé daquela grande serra e agradeci a Deus novamente por ter me salvo a vida ali e por ter me mostrado o quão grande é o seu amor. Aí me senti satisfeito e retornei até Boa Vista, retornando a Porto Velho para ver se consigo a aposentadoria compulsória, para que eu possa então ter mais tempo para continuar um outro trabalho na cidade e também para estar na casa do Senhor. E quando o Senhor der força de levantar,
e agradecer a Ele esta grande benção em nossa vida.